bem-vindos ao episódio 6 do podcast Condomínio de Carne e Osso. Eu sou Lidiane Genski, sou advogada e sou apaixonada por esse mundo condominial. E hoje eu estou muito feliz que comigo aqui, como co-host, está a Juliana Lima, que vive o dia a dia do direito condominial, sabe tudo de condomínio. Ju, bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês, ainda mais para falar de um assunto que eu gosto tanto, que não é só sobre condomínio, mas sou uma grande entusiasta aí da imagem pessoal, de comportamento, de estilo também. Então estou muito feliz, espero que esse bate-papo seja muito proveitoso aí para todos que estão ouvindo. E vai ser com certeza, porque conforme a gente prometeu no episódio anterior, a Vivi Valverde está de novo aqui com a gente. Ela que é consultora de imagem e estilo comportamental, que deu muitas dicas legais, mas no geral, hoje a gente vai falar mais especificamente sobre condomínio, sobre as pessoas que estão lá dentro do condomínio. Vivi, dá uma aula aqui pra gente de como a gente se comportar, como ser a nossa imagem dentro do condomínio. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço novamente a participação. Hoje eu não estou tão nervosa, já estou um pouquinho melhor, mas, gente, estou muito grata pelo convite novamente, né? Estar aqui e compartilhar um pouco de conhecimento. Na verdade, eu aprendo também muito com vocês, né? E, gente, eu fui desafiada para tratar de um tema que até então eu não tinha parado para pensar, né, que é sobre imagem pessoal dentro do condomínio onde nós moramos, né, e o que falar sobre isso. Então, eu meditei um pouquinho sobre o assunto e eu espero conseguir passar essa mensagem para vocês. Com certeza. Legal. Para começar então, Vivi, me dá uma sugestão, aliás, nos dê uma sugestão de como o síndico ou a síndica que está se candidatando, né, numa eleição, numa assembleia, como ele pode se comportar. Para além disso, qual é o dress code que ele pode usar, qual que seria o mais adequado, tanto, nas suas formas, como nas cores também, como você já disse pra gente que as cores também comunicam. Comunicam. Bom, gente, é uma série de fatores, né. Primeiro que uma assembleia de condomínio é alguém que está se candidatando para representar uma comunidade, né. Uhum. Então eu fico imaginando um condomínio com, sei lá, 2 torres, né, com muita gente, né, morando, são pessoas totalmente diferentes. E como eu disse no episódio anterior, a imagem ela comunica. Ela tem que ser uma estratégia de comunicação. Não é que você vai se vestir de uma pessoa que você não é. Você precisa entender que ali é uma reunião e que você precisa impor respeito, porque a imagem ela traz isso, né? Como eu falei, ela pode tanto abrir portas como ela pode fechar. No caso de um homem, eu sempre falo que é importante vir adequado, colocar, o terno, uma camisa, não precisa estar de gravata, mas ele precisa estar alinhado, né, porque quando ele chega, ele já causa um impacto de uma pessoa você olhando, uma pessoa aí eu vou dar um exemplo, né, você olha uma pessoa de terno e olha uma pessoa de bermuda e camiseta e tênis, vocês julguem, né, o julgar não é falar mal de alguém, mas julguem. Para quem você acha que vai ter mais credibilidade. Então, é lógico que você vai querer ouvir aquela pessoa que está vestida adequadamente. No caso do homem, né, o homem pode usar o preto, o azul marinho, ele só não pode ir para reunião de condomínio vestido com a camiseta do futebol, né. Não, Vivi, não. Não. Mas só se for não for o candidato, os outros podem. Não, exatamente, é, não tem problema nenhum, Não, eu né. tô brincando, Mas mas é que realmente para eleição, e isso essas dicas que você está dando, é tanto para o síndico que é um morador, quanto para o síndico profissional, porque às vezes também pode ser que o síndico morador fala: "Ah não, eu sou morador, tô aqui, tá calor, então tudo bem, eu vou me candidatar, mas eu vou de bermuda, chinelo". Se tiver então você está dizendo pra gente que se tiver um candidato 2 moradores, por exemplo, um de bermuda, chinelo, camiseta, porque: "Ah, tô na minha casa, tudo é. bem", e o outro que
Fez igual você disse no último episódio, foi lá, pensou, né, que roupa eu vou, porque eu quero me eleger e tal, faz toda a diferença, ficar Faz. mais alinhado. Porque a imagem ela fala antes de você abrir a boca, né, que foi o que eu disse no episódio anterior. Não é lógico que é importante você ouvir o que aquela pessoa vai falar, né, seja a pessoa, né, de terno e gravata ou a pessoa de bermuda e camiseta. Mas eu acho que é importante você saber que ao ir para uma reunião ou de condomínio, seja ela qual for a reunião, você precisa entender bem quem são as pessoas que estarão lá? Qual é a imagem que você quer passar? E a imagem também da pessoa não se trata só da vestimenta, se trata também da maneira como ela vai conduzir a reunião, a temperança, o jeito dela falar, calma, quais são as propostas, porque isso faz parte da imagem dela, uma pessoa que se veste adequadamente, mas que também se comunica, porque a comunicação também faz parte da imagem da pessoa. Então, é super importante que ela tenha esse cuidado de, por exemplo, vou dar até um exemplo bom, vai ter a reunião de condomínio, a pessoa que vai se eleger estava, sei lá, estava saindo da sauna do prédio, da piscina, e vai lá participar da reunião de sunga. Pode acontecer, tem gente sem noção. Eu já ouvi coisas horrorosas dentro de condomínio. Mas a gente precisa ter um bom senso, precisa ter responsabilidade, saber quem são as pessoas, são famílias, né. Às vezes uma mãe leva o filho junto, porque não tem com quem deixar para vai participar da reunião, enfim, você precisa tomar esse cuidado. A mesma coisa a mulher, né, uma pessoa que se candidata, a ser síndica, né, ela tem que tomar cuidado com o tamanho da saia que ela vai vestida, se ela vai com decote, se ela vai mostrando, né, é como aquela brincadeira não, como a exposição que eu fiz sobre você ir para a igreja. Hoje em dia você vê pessoas indo para a igreja de bermuda, de camiseta, mulheres indo de tomara que caia. Eu não acho adequado, né, eu acho que é desrespeitoso, porque são famílias que estão ali, né. Tem homem, tem mulher, e a gente precisa tomar esse cuidado, né, esse zelo, na verdade, conosco, com a nossa imagem, mas também com as pessoas. Também vai ter gente que vai falar: "Ah, mas eu não estou nem aí com o que os outros pensam". Não é em relação a quem o que as pessoas pensam ou não. Eu acho que diz muito sobre você, porque se você é capaz de sair da sua casa e tratar um assunto que é importante, né, que seja uma reunião de condomínio vestida de qualquer jeito, da minha parte, por exemplo, não tem credibilidade nenhuma. Uhum. E É, e eu acho que tem muita gente que fala: "Ai, mas que preconceito, porque sou do jeito que eu sou". Mas aqui a gente está dando a dica de como você, por exemplo, na casa do síndico ou da síndica, ter mais chance de se eleger, porque você quer se eleger, né. exato, Agora, se você quiser ir do jeito que você acha melhor, tudo bem, não É, tem então é mas questão de estratégia. aqui a questão ela vive uma profissional que já estudou sobre isso e que sabe que isso faz a diferença. que fique claro que, assim, não é nenhum preconceito em relação a quem veste isso ou veste aquilo. A gente está tratando de um assunto que é relacionado à imagem que você quer ser percebida. Então, se você quer ser respeitada, então você tem que se dar o respeito, Sim, não é sim. isso? Então, eu acho que é importante que você tenha esse olhar, né, zeloso. Dentro da sua casa ou na piscina do prédio, você pode fazer o que você quiser, né. Agora, dentro do condomínio é uma comunidade, né, então você precisa saber como se comportar, como agir com as pessoas e também não é só na roupa, como eu falei, não é só na colocação, né, que nós fizemos sobre a pessoa se candidatar, é o depois também, né, e como porque o síndico ele vai ser o mediador é um mediador de conflitos, ele tem que ter a cabeça isso faz parte da imagem dele também. Ele tem que estar com a cabeça centrada para resolver problemas, porque a gente sabe que viver em comunidade é extremamente complicado,
né, as pessoas têm, uma quer de um jeito, outra quer do outro, Hum. sempre sai discussão, e essa pessoa também precisa estar preparada, a gente precisa sentir isso nela, porque faz parte do comportamento dela e da imagem dela, ser realmente uma pessoa que está ali para ser apaziguadora, para trazer soluções, para não botar mais lenha na Sim. fogueira, né, porque isso fatalmente E acontece. falando nisso, existe isso de, por exemplo, você falou bem, né, o síndico é um mediador de conflitos e a todo momento tem conflitos no condomínio. Sem dúvida. Existe um estilo de roupa ou uma cor, algo que se o síndico tem uma grande confusão, um grande problema lá e o síndico vai realmente para tentar resolver, algo que influencie, que mostre que eles: "Ó, cheguei em paz"? Sim, sem dúvida. Como eu também costumo falar, né, as cores comunicam, né. E também falei no episódio anterior que eu vou dar um exemplo do preto, que todo mundo gosta de um pretinho básico, né, porque o preto é uma cor que a gente coloca e resolve o problema. Mas ele traz, 2 percepções, né, ou melhor, 2 imagens, ou de luto, né, de uma pessoa que não está no momento bom ou tá vivendo uma fase complicada, aí só vai lá no preto, que mulher é assim, né, "Ai, não estou bem. Ai, estou naqueles dias, então eu vou no cinza, vou no preto, vou nas cores que a pessoa não quer sair da zona de conforto". O preto também é poder, né, é imposição, a pessoa que, né, chega com preto elegante numa festa, né, arrumada, ou uma presidente, um presidente de empresa com aquele terno bem costurado. Então a gente precisa tomar cuidado muito, como eu sempre falo, é a parte comportamental da pessoa, mais a cor que ela está vestindo. Então assim, o preto é enrijecido. As linhas retas, que é o terno, já falando no caso dos homens, né, já traz um certo poder, um certo respeito. Mas, ele pode colocar um azul marinho, por exemplo, né, uma camisa branca, pode jogar um terno um blazer azul marinho, um bege mais escuro. A gente fala, né, uma cor um cappuccino que traz mais sobriedade, né, então trazer cores mais sóbrias, né, não tão pesadas, Mais claras, mais né? claras, porque elas aproximam. As cores claras, elas aproximam. As escuras, elas distanciam, né, porque elas tendem a ser mais poderosa, né. O marrom, por exemplo, que é o preto que a gente fala da cartela de outono, quando se faz coloração pessoal, né, a gente explica sobre essa questão das cartelas, né, falar que vocês não vão entender agora. Mas o marrom é considerado um preto, porque ele é, apesar de não parecer, é uma cor coringa e que traz elegância, né, traz poder. Agora, se você que é mulher, quer ser mais acessível, né, quer trazer mais aproximação das pessoas até você, venha com roupas sóbrias, né, claras, tecidos leves. A gente também fala, né, dos tecidos fluidos, que são as linhas curvas, né, que traz o movimento, então traz leveza, a gente se sente próxima da Que pessoa, né. legal. Então a síndica, nesse caso, uma dica aí com vestido com tecido leve, Fluido, fluido e cor cores clara, sóbrias, né. sóbrias mais claras. Sim, E os tons homens, claros. um paletó Sim. ou uma camisa também um Ele pouco até mais ele até pode vir com uma calça jeans, mas eu sempre falo, né, um sapatênis, uma roupa bem alinhada, né, uma camisa polo, não tem problema, porque, eh, traz que aquela pessoa teve a preocupação de estar ali para um assunto que é hum, importante. Agora quando você se aparece lá: "Ah, eu vou me candidatar a síndico", o cara aparece de bonezão, tênis, uma bermudona, camisa do time, né, ou então uma blusa na se for do Havaianas Corinthians, do tudo bem, porque ele pode ser eleito ah, não, tranquilamente. nem se fosse do Tá bom, tô querendo Palmeiras. entrar nesse assunto. Brincadeira, mas então, É. até essa questão tanto dessa mediação como da na eleição a mulher, porque você também deu lá, um exemplo dos homens para ir com paletó e tal, e na eleição também a mesma coisa, né, da mediação e com cores mais sóbrias e tecidos mais Sim, fluidos. eu acho que tudo que aproxima é bom,
né. Uhum. Quando eu sempre brinco com as minhas clientes: quer pedir aumento para o chefe, né, não vai de preto, não chega lá já com aquela cara carrancuda, né, bota uma cor sóbria, chega lá: "Oi chefe, Uhum. precisava conversar, tal, não sei o quê". Já tá com aquele movimento, você já tá com uma cara boa, porque as cores elas refletem no nosso rosto. Então quando nós fazemos, por exemplo, vou dar fazer uma abertura rápida, na coloração pessoal, a gente testa os tecidos, as cores, né. E é muito claro quando a gente vê que uma cor te derruba, te deixa com olheira, com as manchas aparentes, sobrancelha fina, o rosto E redondo, é verdade, porque eu já vi as fotos que ela me mostrou de uma cor e outra, e eu fiquei assim: passada, não é "Nossa, como truque. faz a diferença". É. Faça uma coloração pessoal, inclusive a Vivi faz, Obrigada. porque faz muita diferença Não, mesmo. não é truque, é real. Quando você descobre que as cores adequadas, refletem bem no seu rosto, vai te deixar com o rosto, viçoso, com as linhas mais definidas, vai dar aquela disfarçada na olheira, né, não vai mostrar as manchas. E quando você coloca uma cor que não te valoriza, você fica com aspecto cansado, aí aparece tudo que você não quer que apareça, você tem que Hum. dar uma reforçada na maquiagem, no caso da mulher. Mas o homem já não tem tanto. O homem é a É, questão também que é importante, né, a barba feita, o cabelo exato. arrumado, né, eu vejo assim, às vezes a roupa tá muito justa, é uma roupa de uma cor lá legal, mas às vezes a roupa tá muito justa. Então é legal você É, realmente ter toda aquela imagem realmente faz a diferença, você fala: "Nossa, esse é um síndico que vai ser exatamente. um bom profissional aqui dentro", mesmo a mulher, a questão de cabelo para a mulher, Vivi, essa coisa de prender o cabelo, deixar solto, você tem alguma dica também na hora lá de candidatar, de falar assim: "Ah, aquela lá eu acho que vai ser uma síndica melhor do que aquela". Não. Dá umas dicas. Não, eu acho que não vai influenciar, mas quando a gente prende o cabelo, a gente tende também a ficar muito mais séria, né, Hum. muito mais com distanciamento que eu falo. Quando a gente traz movimento para o cabelo, aí como visagista, né, eu posso falar bem, você traz um movimento, tá com o corte adequado, a cor correta, né. Eu acho que tem que ser quando a gente fala de imagem, a gente não tá falando só da roupa, a gente tá falando do autocuidado, né. Que é o que a gente sempre fala, a questão você acabou de falar, né, da barba bem feita, uma sobrancelha bem alinhada, uma maquiagem sóbria, a unha, né, não toda ruída ou com esmalte pela metade, o perfume, tudo isso tem a ver com você, não é porque você vai querer se mostrar para a pessoa como alguém melhor do que as outras. Imagina que isso é você, é o que você precisa, pôr na cabeça que vai te abrir portas, né. Se você chega numa entrevista de trabalho, cabelo encebado, né, cheirando CC, vou falar assim, porque já aconteceu, né, com uma roupa desbotada, né, eh Com certeza você não vai ser o escolhido. não, e outras, mesmo que você esteja também acima do peso, com a roupa apertada, embalada a vácuo, né, que eu falo, você precisa saber qual é o seu papel, qual é o dress code daquele ambiente que você vai, né. A gente tá falando aqui do condomínio, mas precisa, refletir muito sobre essa questão, do todo, né, do todo lugar que você vai, na padaria, né, no mercado. Tem gente que vai de qualquer jeito: "Ai, vou dar um pulinho ali no mercado", vai de chinelão, havaiana, tá tudo bem, Inclusive esse daqui, né, Ju, né. fala do É bom também, só um adendo, se respeitar também, né. Porque como você disse, uma pessoa acima do peso e tal, não é porque você, de repente, está acima do peso que você necessariamente está com uma imagem prejudicada. Mas acho que você respeitar você nesse seu momento, escolher uma roupa que te valorize, né. E não só isso, mas sobre cabelo, sobre tudo, né, assim, às vezes a uma mãe no pós-parto que volta para o mercado de trabalho também, tá com uma autoestima um pouco prejudicada por conta dos hormônios e etcétera, não escolhe algo que vai valorizar.
Então respeitar você naqueles seus momentos, para que você faça boas escolhas e isso colabore com você para aquilo que você para o seu objetivo, que ele seja atingido, né. É, nessa questão das mães, né, elas sempre que voltam da maternidade acabam perdendo um pouquinho a referência do que elas são, porque a gente muda, né, muda o jeito de pensar, né, aí já começa a pensar também no todo: "Ah, eu vou correr atrás de filho, né, que roupa que eu coloco? Uma roupa mais confortável". Então assim, como eu sempre falo, uma consultoria de imagem ou você pensar no todo é um quebra-cabeça. Você precisa estar disposta e preocupada com a sua imagem para fazer esse pensamento do antes, né, porque a gente vive num mundo tão, assim, rápido, que hoje em dia as pessoas não têm mais tempo para ler o que você escreve, né. Elas têm preguiça, esse é o bem da verdade. E, então, o quanto antes você passar o dedo lá, porque tem isso também, né, a questão do comportamento tem a ver com a etiqueta, em relação a ao síndico, né, voltando aí na questão do síndico, né, nas respostas que ele vai dar, para os moradores, nessa mediação que tem que fazer entre um morador e outro, da reclamação do da pessoa de cima que está com vazamento no apartamento de baixo. Então esse síndico para ser eleito, ele precisa ser muito bem avaliado em todos esses quesitos. Mas de novo, a imagem ela vem antes da gente abrir a boca. Uhum. É que depois o comportamento tem que do dia a dia, ele tá com uma imagem super legal, foi eleito ou ela. Legal, isso ajudou. Só que no dia a dia, o comportamento ele tem que se juntar àquela imagem, é um complemento, né, porque Exatamente. também não adianta: "Ah, foi super legal, fez aquilo na assembleia e pronto", daí é uma pessoa que destrata todo mundo, que não sabe conversar, que, né, É, e tem o é um todo, né, a complemento. questão da transparência, Sim. né, a questão da responsabilidade que ele tem com aquele condomínio, é a Uhum. pessoa que vai administrar aquele lugar, né, Sim. então ela precisa ser idônea, então tudo isso precisa ser levado em consideração e faz parte da imagem dessa Sim. pessoa, né. Vivi, a gente tá falando de síndico, né, mas só o síndico, Gil? Como que é? Só o síndico e a síndica? Vamos falar então aí um pouquinho também dos moradores, Hum, que também pode incluir um síndico morador de repente. é. Quando a gente fala não só de assembleia, mas vou descer para pegar um iFood, eu vou ali aproveitar minha área comum do condomínio. Preciso também pensar nisso, Vivi? Vou passar um batom para descer pegar o meu lanche na sexta-feira à noite? Olha, a gente não pode impor regras para as pessoas, né, mas eu falo que sempre o bom senso vem em primeiro lugar, né. Por mais que você esteja com pressa, eu já vi casos de pessoas que vai buscar o iFood na portaria do prédio de pantufa e roupão. É o que mais acontece no meu condomínio. Gente, não faz sentido isso. Além de ser muito feio, é desrespeitoso, eu acho que você, eh, s já que vai pedir o iFood, vou colocar um moletom, uma blusa e mesmo que você vá de chinelo, pelo menos você está vestida, né. Desce correndo com o roupão amarrado aqui, com a pantufa, chega lá na portaria para pegar o iFood, eu acho que não faz para mim não faz sentido nenhum, né. Até para o rapaz que vai entregar o iFood, né, como para o porteiro do prédio, né. Eu acho desrespeitoso, porque também qual é a credibilidade que você passa para um funcionário do prédio Uhum. que está ali trabalhando, também tem família, tem esposa, e às vezes acontecem muito esses problemas de que, o funcionário estava me olhando torto, né, porque tem umas coisas: "Ai, porque eu não gostei do jeito que ele me olhou", porque às vezes a pessoa nem sei lá, de repente ela nem percebe que ela não se deu respeito, né. Então é importante sim que você tome muito cuidado, por exemplo, na hora de sair da piscina, né, levar um roupão ou uma saída de praia, né, cobre o corpo, ou já deixa uma calça lá do lado, uma E calça, atender o regulamento né. interno para ir pelo elevador de serviço, né, não pelo social. Até porque a gente não tá na praia.
A gente na praia é diferente, porque ali tá todo mundo, né, assim, ali seguindo um padrão da praia. No prédio é diferente. Você tem É vizinhos, uma né, é uma sociedade, né, tem sociedade. regras, tem. Exatamente, tem criança, né, tem mãe, tem pai. E eu fico pensando, mesmo no networking, né, vamos Sim. supor, É. sei lá, você é um profissional qualquer e tal, e daí às vezes um vizinho seu te conhece, tá pensando em te contratar. É a realidade, não deixa eu falar que é preconceito. Você tá lá de pantufa, com roupão, com cabelo todo assim, o seu vizinho que estava querendo te Ou contratar você não fala um bom dia, não é? é, Hã? acho que pela Isso também acho faz que parte não. da Somos seres humanos, é assim, é aqueles 6 segundos que você falou, que exatamente. é a primeira impressão ou né, aquela impressão no momento. E o que você acabou de falar sobre a questão do bom dia também faz parte da comunicação, tem a ver com a imagem e também educação, né. Uhum. Porque se você vive em comunidade, você está ali naquele condomínio, você precisa, por exemplo, respeitar os próprios profissionais que estão ali prestando serviço, né, uma faxineira, um porteiro, né. Tem gente que acaba destratando, né, como eu já vi acontecer no meu condomínio, a pessoa ser desrespeitada e destratada. Então isso faz parte, eh, da sua imagem e também é um quesito fundamental em relação à educação, Nossa, né, isso comportamento como é mesmo. importante nos Sim, condomínios, em relação aos funcionários, em relação aos vizinhos, em relação ao síndico, sim. né, que a gente Hum. também sabe como muitos síndicos sofrem, assim, então essa imagem que a gente está falando tanto pessoal, é muito comportamental também, como você disse, Outra né. coisa muito importante é a questão do dress code dentro do próprio condomínio. É a gente saber separar os uniformes dos profissionais que trabalham. Às vezes, né, os condomínios contratam empresas terceirizadas, né, e às vezes eles contratam pessoas que não são de empresa terceirizada, porque são condomínios menores. Uhum. Então, é muito importante, na empresa terceirizada, vocês cobrarem essa questão do uniforme, né, uniforme, identificação do Uhum. funcionário, para que ele possa ser chamado pelo nome, né, saber qual é a função dele ali dentro do condomínio, porque tem condomínios enormes, né. E já no caso do condomínio menor, é importante que o próprio condomínio invista num uniforme adequado para o porteiro, para quem é da limpeza do condomínio, porque senão, ali as coisas acabam se confundindo, né, você acaba não sabendo quem é funcionário, quem veio visitar alguém, e querendo ou não, a gente sabe que às vezes pode falhar uma portaria, né, por mais segurança que aí entra no assunto de segurança, né, a gente sabe que a gente está ali e não sabe o que pode E para acontecer, eles é né. bom também, se sentem bem, né, todos uniformizados. Eu acho que também vai Exatamente. dar autoestima deles, de eles estarem alinhados e uniformizados, todos iguais, eu acho que é Eu acho bem que é legal. isso, até porque tem essa coisa da essência e do gosto de cada um, né. Imagina se cada funcionário do condomínio for vestido com a sua própria roupa. Uhum. Tem pessoas que são mais simples, elas acabam vindo de um ambiente que elas estão acostumadas, às vezes até de usar uma roupa mais curta, faz parte da cultura delas e ao ver delas não tem nenhum problema se vestir daquele jeito. Uhum. Mas de novo, nós temos famílias ali, tem crianças, tem maridos, esposas, e a gente precisa fazer daquele ambiente um ambiente saudável, né, respeitoso e que a gente possa se sentir bem, né. Sim. Então a imagem, ela é importante em todos esses quesitos. A gente precisa, só colocar isso na cabeça como algo importante e tentar trazer isso para a vida, né, no dia a dia. Sim, com certeza nossos condomínios ficarão melhores, mais harmônicos, as pessoas também melhorarão a convivência, né, eu acho que Sim. juntando a imagem pessoal com a comportamental, o respeito que a gente sempre comenta, e as pessoas vão estar melhores, com a autoestima melhor, mais felizes e vão viver melhor, né. Sem Isso. dúvida. Vivi,
É isso, Mais uma vez passou muito rápido, né, muito obrigada pela sua presença. eu que agradeço. Vamos aí ter mais episódios falando sobre outros temas, porque você tem muita coisa para falar pra gente. Sim, sim. Mas te agradeço muito, viu, de você estar aqui com a gente novamente. Muito obrigada, gente. Espero que vocês não nos levem a mal, né? Porque na verdade é só mesmo sobre comportamento e a imagem que nós queremos passar. Leva isso para a vida, é algo tão bom, vai te abrir tantas portas, né. É tão legal a gente se cuidar, a gente saber qual o nosso papel, né, diante das relações, das situações e de qualquer evento ou qualquer trabalho, né, que você vir a fazer. Eu acho que você vier a fazer, né, e todo mundo vai agradecer, porque a imagem vai te abrir portas. Que legal. E Ju, muito obrigada pela sua companhia, Gente, viu. Quero ter resolver. você sempre aqui. Obrigada. E com essa, mensagem aí da Vivi de que muito legal de que realmente a imagem abre as portas, né, a gente está aqui pensando em vocês, pensando nas pessoas que vivem dentro dos condomínios, que trabalham nos condomínios, porque aqui para nós você é o início de tudo, você é a essência de tudo e se você ficar bem, o seu condomínio ficará também. Tchau, obrigada pela companhia e até o próximo episódio.